Êxodo capítulo 20. Hoje, com a graça de Deus, a gente vai lidar com o primeiro mandamento, que está lá no versículo 3 apenas. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Apenas um versículo para a nossa exposição nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: não tenha outros deuses diante de mim. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nessa noite, ansiosos para ouvir a Tua voz falar ao nosso coração e aquecê-lo, Pai, na medida em que olhamos com fé para a pessoa e para a obra do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós te suplicamos nessa noite que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor derrube as barreiras existentes no nosso coração, nos convença do pecado e nos mostre, Pai, a esperança que há na pessoa de Jesus Cristo. Nós reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer, nós precisamos que o Senhor efetue em nós tanto o querer quanto o realizar, Pai. E é isso que te pedimos nessa noite. Abençoa-nos com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Faça o nosso coração ser aquecido pela Tua palavra. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo nós entramos em um bloco do livro do Êxodo, como eu já disse, composto por vários capítulos que vão abordar muitas das leis que Deus deu ao seu povo ali no pé do Monte Sinai. É claro, as mais famosas são aquelas que ficaram conhecidas por 10 mandamentos, justamente essas que nós estamos vendo a partir de domingo passado. Mas há várias outras leis tratando variados assuntos dentro daquele contexto histórico, dentro daquele momento da história da redenção. Mais à frente a gente vai lidar com essas leis, tá? Leis bastante interessantes ali, mostrando como o povo deveria viver, as regras de convivência, o porquê de cada lei, e a gente vai ter a oportunidade de olhar para as leis que nos parecem até estranhas e entender o motivo delas para o povo de Deus naquele momento. Mas o que eu enfatizei para você domingo passado, quando nós vimos o chamado preâmbulo, ou seja, uma palavrinha difícil para algo simples, a abertura dos 10 mandamentos, é o fato de Deus deixar completamente claro para o seu povo a ordem das coisas. Lembram-se disso? Eu enfatizei isso bastante para vocês. Primeiro veio a graça. Primeiro veio a eleição, o povo que Deus escolheu. Primeiro veio a libertação com mão poderosa, Deus libertando o seu povo do poder escravizador de Faraó. Primeiro veio a adoção, Deus adotando aquele povo como seu próprio filho. E é somente depois disso que vem, então, a obediência à lei de Deus. Obediência essa que é resultado desse pertencimento. Agora, esse povo é o povo de Deus. Esse povo pertence a Deus. E como consequência dessa graça, então, existe obediência em resposta ao favor de Deus. Em outras palavras, na teologia a gente diz assim: a salvação precede a santificação. E por que eu estou dizendo isso a você? Por que eu estou lembrando você disso? Porque todas as religiões do mundo, em todas as épocas, em todas as culturas e sociedades, e não há exceção nesse sentido, tá? Todas, sem exceção, caminham no sentido oposto da palavra de Deus. A lógica é a seguinte, olha, pensa comigo. Primeiro, eu faço algo pela divindade. Eu entrego algo, eu sacrifico alguma coisa, eu cumpro algumas regras. Depois, então, é que eu recebo em troca daquilo que eu dei, algum favor por parte da divindade que eu adoro. Ou seja, a lógica religiosa natural presente no mundo é a seguinte:
A salvação ou o favor da divindade é algo que se conquista, é algo que se alcança com obediência, com esforço, com renúncia, com sacrifícios. Quer ver um exemplo bem simples? Se você perguntasse ali mesmo, no contexto do povo no Antigo Testamento, as nações em volta de Israel, se você perguntasse assim, o que você precisa fazer para obter o favor de Deus? Os adoradores de Baal falariam assim, olha, você precisa se cortar. É assim que ele responde. E você sabe disso porque tem um texto na Bíblia que mostra justamente esse episódio. As pessoas tentando conquistar o favor de Baal por meio da automutilação. Mas se você fosse para outro povo, por exemplo, os amonitas, e perguntasse como que você conquista o favor da divindade, eles falariam assim, você precisa fazer sacrifícios humanos. Você se lembra do deus Moloque? Já ouviu falar dele, não já? Crianças eram oferecidas queimadas ao deus Moloque, justamente para tentar agradar esse deus e conquistar o favor desse Deus para o povo. Então, em resumo, as religiões dizem assim, basta você fazer algumas coisas, seguir algumas regras, fazer alguns sacrifícios e pronto, você estará no caminho de alcançar o favor divino. Mas, queridos, Deus, antes de dar a sua lei, o verdadeiro, o único Deus, deixa claro ao seu povo que ele não age dessa maneira. A obediência que ele requer não causa a sua graça. Você reparou nisso? Você reparou na leitura da semana passada, que nós fizemos do versículo 1 e 2, quando Deus diz assim, no versículo 2, eu sou o Senhor, seu Deus. Lembra do pertencimento? Seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, que libertei vocês. Só faltou um então aqui. Então, não tenham outros deuses diante de mim. Primeiro veio a graça, primeiro vem a libertação, depois vem a obediência, a resposta ao Senhor. E tendo isso em mente, hoje a gente vai lidar com o primeiro mandamento da primeira tábua. Você sabe, os mandamentos são divididos em 2 tábuas, a primeira delas com quatro mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, a segunda com 6 que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Hoje a gente vai lidar com o primeiro mandamento da primeira tábua, ou seja, falando do nosso relacionamento com Deus, e em resumo a gente vai aprender o seguinte, tá? Porque o Senhor nos redimiu para si, Ele exige de nós lealdade exclusiva, sem rivais em nosso coração. Esse é o resumo da nossa mensagem nessa noite. Porque o Senhor nos redimiu para si, Ele exige de nós lealdade exclusiva, sem rivais no nosso coração. E a gente vai ver isso em algumas partes. A primeira parte, que eu destaco aí para você, é a seguinte: Deus não aceita dividir o seu lugar. Veja que o versículo começa assim, não tenha outros deuses. Eu queria que você se lembrasse o seguinte, toda a Bíblia é categórica, tá? Extremamente categórica, em afirmar que existe apenas um Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, digno de receber todo louvor, toda glória, toda honra, toda adoração. E sabe, uma das coisas mais impressionantes, queridos, nas Escrituras, é justamente o zelo de Deus pela sua própria glória. Você se lembra disso? Existem alguns textos na Bíblia que nos mostram exatamente isso. Por exemplo, o profeta Isaías, por meio do profeta Isaías, Deus diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem. O zelo de Deus pela sua glória. Novamente, ainda no livro do profeta Isaías, Deus diz assim, por amor de mim é que faço isto, a minha glória não a darei a outrem. Eu não sei você, mas quando eu descobri isso na teologia, o zelo de Deus pela sua própria glória, eu achei isso um pouco estranho, eu confesso para vocês. Eu não tinha a noção de que Deus era zeloso, extremamente zeloso, com a glória dele. E isso porque, quando a gente pensa num plano horizontal, pensando aqui só nos nossos relacionamentos, quando a gente encontra alguma pessoa extremamente preocupada com a sua própria glória,
Geralmente, a gente se vê diante de alguém orgulhoso demais, alguém vaidoso, alguém soberbo, egocêntrico. E todo mundo pensa isso. Se você vê alguém que está muito preocupado com o seu próprio nome, com a sua própria glória, com a sua própria reputação, logo você já pensa, essa pessoa é vaidosa, essa pessoa é orgulhosa, ela é egocêntrica, ou, em outras palavras, ela acha que o mundo gira em torno dela. E, às vezes, a gente transfere esse sentimento de estranheza para o ser de Deus. Mas eu queria que você considerasse isso comigo por um momento. Veja, Deus é o Criador de todas as coisas, tá? Ele é a fonte de toda a vida. Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Não há ninguém como Ele, infinito, em glória, poder, majestade, santidade e todos os atributos que Ele tem. Ele é tudo o que Ele é. A palavra de Deus diz em Romanos 11 que tudo existe e foi feito por meio dEle, por Ele e para Ele. E aí depois Paulo conclui como? A Ele, pois, a glória eternamente. Qual que é o meu ponto para você aqui? Aquilo que seria vaidade em nós, egocentrismo, em Deus é verdade e justiça. Se Deus não tivesse zelo pela sua própria glória, Ele estaria negando quem Ele é. Em outras palavras, se Deus não tivesse o zelo que Ele tem pela sua própria glória, Ele estaria mentindo. Porque se Ele é tudo que existe, se nele foram feitas todas as coisas, se Ele é infinito em poder, glória e majestade, o zelo dEle tem que ser total pelo seu próprio ser. E é por isso que Ele zela pela sua própria glória, porque zelando pela sua própria glória, Ele zela pela verdade, por quem Ele é. Por isso que o primeiro mandamento, como a gente está vendo aí, ele é tão categórico, ele é tão absoluto. E ele fala, não terás outros deuses diante de mim. Perceba que Deus não diz mais ou menos o seguinte, olha, certifique-se de que eu seja o Deus mais importante na sua vida. Não é isso que ele fala. Ou ele não diz assim, você pode ter outros deuses, mas eu sou o mais importante, eu preciso estar em primeiro lugar. Não, não é isso que ele fala. Ele diz, não tenha outros deuses. E é engraçado, né? Às vezes eu fico pensando nas implicações disso para a nossa vida. Porque, às vezes, a gente usa uma expressão muito bem intencionada, tá? Por sinal, e é verdade, eu mesmo muitas vezes já usei, e talvez você também já tenha feito isso, mas que é um pouco perigosa, que é a seguinte, você já disse, ou já ensinou seu filho, ou já falou para alguém mais ou menos o seguinte, Deus em primeiro lugar, família em segundo, igreja, trabalho em terceiro, e aí você faz a sua lista. Bom, eu entendo o que a gente quer dizer com isso, né? Deus em primeiro lugar de todas as coisas. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente diz isso. Por quê? Porque Deus não quer simplesmente ocupar o primeiro lugar de uma lista. Ele não é o primeiro entre vários concorrentes. Ele é o único. Então, o certo seria a gente dizer mais ou menos o seguinte, não é Deus, família, trabalho, igreja, lazer, é Deus sobre a minha família, Deus sobre o meu trabalho, Deus sobre a minha igreja, Deus sobre o meu dinheiro, Deus sobre os meus relacionamentos, é Deus em todos os lugares, ocupando o centro de todos os lugares. Toda a minha realidade tem que ter Deus no centro. E lembra, o grande perigo, e eu queria que você se atentasse a isso, tá? O grande perigo de Israel não seria necessariamente abandonar completamente o Senhor. Na maior parte do tempo, e você sabe disso, o problema foi bem mais sutil. Não é que Israel simplesmente abandonou o Senhor e falou, esse não é o nosso Deus. Não. Logo depois, alguns capítulos à frente, a gente vai ter episódios dessa natureza. Mas era Israel ver Deus não como um único Senhor, mas como mais um Deus que poderia oferecer bênçãos para eles. Porque era assim que pensavam as outras nações, né? O perigo é eles continuarem oferecendo sacrifícios ao Senhor,
cumprindo o ritual religioso, celebrando festas, mantendo identidade como povo, mas acrescentarem outros deuses. E Deus responde: eu não divido a minha glória com ninguém. E esse é o ponto. E eu acho, queridos, que aqui, quando a gente pensa dessa maneira, esse mandamento começa a tocar mais diretamente na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque talvez ninguém aqui hoje tenha acordado, se ajoelhado diante de uma imagem e oferecido algum sacrifício. Eu realmente espero que você não tenha feito isso, tá? Estou acreditando que você não fez isso. Então, talvez o seu coração esteja tentado a dizer o seguinte: não terás outros deuses? Sim, esse mandamento não é exatamente um problema para mim. Eu não tenho outros deuses, que eu esteja me dobrando perante eles. Mas talvez seja justamente o contrário, e isso esteja acontecendo de uma forma mais sutil. Você já estabeleceu outros deuses para você, e você mantém Deus numa categoria que está concorrendo com outros deuses que você estabeleceu, e é muito fácil a gente fazer isso. Muito fácil a gente fazer isso. Você pensa assim: não, toda a minha segurança está em Deus. Eu confio em Deus, mas a gente confia também no dinheiro, muito no dinheiro. E quando ele nos falta, a gente vê o desespero tomar conta do nosso coração. E a gente vai estabelecendo outros deuses concorrentes com um único e verdadeiro Deus. E Deus está dizendo: não tenham outros deuses diante de mim. Então não é Deus e o dinheiro, Deus e os relacionamentos, Deus e a família, Deus e qualquer outra coisa. É exclusivamente Deus. Completa devoção somente a Ele. Quer ver algumas perguntas que ajudam você a entender isso? Quem ocupa o lugar de Deus na sua vida? Quem recebe a sua confiança última? Onde que você deposita a sua segurança? O que você tem mais medo de perder ou não conquistar? O que você precisa possuir ou alcançar para você acreditar que a sua vida está realmente bem e que você vai ser feliz? Pensa naquilo que você fala assim: o dia em que eu tiver isso, o dia em que eu chegar nesse patamar, o dia que eu conquistar aquilo, e tal, seja o que for, aí então eu serei feliz. O que, se Deus tirasse de você, faria você pensar assim: agora eu não tenho mais sentido, minha vida não tem mais razão para ser? Quando você responde a essas perguntas, você encontrou falsos deuses no seu coração, rivais que estão disputando o trono do seu coração. Veja, Deus não aceita simplesmente uma parcela maior do nosso coração. Pastor Igor pregou isso quando o povo estava saindo do Egito: não vai ficar nenhuma unha para trás. Não tem uma parcela do seu coração que Deus fale assim: não, isso daqui não tem problema não, isso daqui pode ser de outro Deus. Ele reivindica todo o seu coração. E isso nos conduz para o segundo ponto, queridos. O nosso coração está sempre fabricando rivais. Pastor Igor já colocou isso na liturgia, a frase de João Calvino, quando ele dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então Deus diz assim: não tenham outros deuses. E a pergunta mais natural para a gente fazer, antes de olhar para a gente mesmo e para o nosso contexto, é: quem são esses outros deuses? Essa é uma pergunta importante que a gente precisa fazer para o texto, porque o texto está dentro de um contexto histórico, num momento que o povo saiu do Egito, está peregrinando rumo à terra prometida e tudo mais. Então, para Israel, em primeiro lugar, essa expressão tinha um significado muito concreto. Eles estavam cercados por povos que cultuavam inúmeros deuses. E você se lembra do Egito? Tinha Deus para tudo quanto é tipo de animal, para tudo quanto é tipo de necessidade. Determinado Deus ajudava a questão da fertilidade, o outro era o Deus da chuva, aí tinha o Deus do sol, tinha o Deus da colheita, tinha o Deus da guerra, tinha o Deus da prosperidade, tinha o Deus da proteção. Então, cada povo, inclusive os egípcios, tinham os seus deuses, e cada necessidade poderia ser associada a uma divindade. Então, qual é o meu ponto aqui para você? Israel seria constantemente tentado a pensar o seguinte:
Talvez o Senhor tenha nos tirado do Egito. Mas será que também não seria bom a gente garantir a ajuda de Baal para as nossas colheitas? Porque é isso que eles acreditavam, que Baal ajudava nas colheitas. Talvez Yahvé, o Senhor, é o nosso Deus, mas por que não buscar também os deuses dos povos vizinhos? Sabe aquela ideia de que todo santo ajuda? Vamos trazer todo mundo e ver o que a gente ganha com isso. Essa era a tentação de Israel, e de fato você sabe que isso aconteceu. Vocês conhecem a história, né? Por vários e vários momentos, Israel abandonou o Senhor para buscar socorro em outros deuses. O povo passou boa parte do Antigo Testamento adorando falsos deuses, e com isso veio todas as consequências que a gente sabe. Mas existe algo aqui interessante, queridos, que é o seguinte: o problema de Israel não estava apenas nos deuses ao seu redor. O que eu estou querendo dizer para você? O problema não era ter um Deus fora, provocando tentação no povo. O problema era o coração do povo. Um coração naturalmente idólatra, inclinado ao pecado. E você não precisa ir muito longe para entender que esse também é o seu problema. Eu acho muito engraçado, às vezes, quando a gente está lendo o Antigo Testamento, né? E a gente vê lá, e Deus abençoou, e o povo pecou, e Deus abençoou, e o povo pecou, e Deus agiu com misericórdia, e o povo abandonou Deus. E fala assim, mas que povinho, mas que turminha estúpida. E a Bíblia fala assim para a gente, nós temos um coração bem parecido, eu e você, bem parecido. Qual é o ponto meu aqui para você? Talvez os nossos deuses tenham apenas mudado de nome. Talvez você não adore, talvez não, tenho certeza que você não adora o Deus Moloque, nem o Deus Baal, mas Mamon, pode ser que sim. Dinheiro, sexo, poder, fama. E lembra, Paulo diz em Romanos 1 que o pecado fundamental da humanidade é uma troca. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. E essa é a essência da idolatria, tá, queridos? Dar à criatura aquilo que pertence ao Criador. E aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque nem tudo que nós gostamos necessariamente se torna um ídolo. Eu tenho falado de várias coisas aqui para você, como dinheiro, como família, como trabalho, como saúde, como reconhecimento, como segurança, como paz, prosperidade. Tudo isso são boas dádivas do Senhor. O problema acontece quando uma coisa boa começa a exercer em nossa vida uma função que pertence exclusivamente a Deus. Quando o dinheiro se torna um Deus e eu começo a dizer, é Ele que me dá segurança. Quando a carreira se torna um Deus para mim, e eu penso assim, ela é a prova de quem eu sou. A minha identidade está naquilo que eu conquistei. O casamento pode se tornar um Deus quando a gente pensa assim, se essa pessoa me amar como eu quero, então eu finalmente terei a plenitude da minha alegria, ou coisa do tipo. Os filhos podem se tornar ídolos também. A opinião dos outros, a gente viu hoje na escola dominical pela manhã, que isso se torna um ídolo, um Deus, quando nós não conseguimos obedecer a Deus, porque a gente tem medo de ser rejeitado pelas outras pessoas. Tá? O conforto, na nossa época isso é muito comum. Pessoas fizeram do conforto um Deus. Eu não quero ser mais hospitaleiro. Eu não quero receber mais pessoas na minha casa, sabe por quê? Porque eu prefiro usar meu tempo livre para sentar na frente da televisão e assistir a Netflix. Então, o tempo que eu poderia ter de comunhão com pessoas, recebendo pessoas, sendo hospitaleiro, abençoando, edificando vidas, sendo edificado, eu uso esse tempo para o meu próprio prazer egoísta. A gente vive muito isso. E, é claro, até o ministério pode se transformar num falso Deus. Eu já disse isso a vocês, pastores estão lidando com essa mesma tentação. Pessoas que trabalham na igreja, que servem na igreja, que ocupam cargos de liderança, lidam com essa mesma tentação de viver ensinando sobre a glória de Deus, enquanto se busca a própria glória. É estranho isso, né? Mas olha como isso
é profundo e ao mesmo tempo estranho. O pastor pode pregar maravilhosamente bem sobre o que a Bíblia ensina a respeito da glória de Deus, e ele fazer isso querendo glória para a exposição dele e não para o nome de Deus. O nosso coração é assim, queridos. É possível que a gente sirva a igreja e, no fundo, a gente faça isso porque a gente quer reconhecimento, influência, aplausos, resultados para sentir que a gente tem algum valor. Eu me lembro de um curso que eu fiz no mestrado, no Andrew Jumper, e o pastor Emílio Garofalo, que deu esse módulo, ele nos deu um texto para a gente ler de um autor norte-americano, já falecido, o David Foster Wallace. E é muito interessante esse texto, eu quero reproduzir só um trechinho aqui para vocês, porque esse rapaz não era cristão, tá? Mas ele pegou muito bem a essência do problema. Tá? Então, abre aspas. Se você venera dinheiro e coisas, se é aí que você encontra significado verdadeiro na vida, então você nunca terá o suficiente. É a verdade. Venere o seu corpo, beleza e atração sexual, e você sempre vai se sentir feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você vai morrer 1 milhão de mortes antes de finalmente te enterrarem. Venere o poder, e você vai acabar se sentindo fraco e medroso, e você vai precisar de ainda mais poder sobre os outros para entorpecer o seu próprio medo. Venere seu intelecto, ser visto como esperto, e você vai acabar se sentindo estúpido, uma fraude sempre à beira de ser descoberto. O que ele está dizendo aqui? Que tudo que você deposita adoração não entrega aquilo que você quer. Tudo aquilo que você deposita adoração, que não é o próprio Deus, não dá para você aquilo que você realmente deseja. O pastor norte-americano Tim Keller, nessa mesma linha, ele diz o seguinte: se você construir a sua vida sobre o dinheiro, ficará assustado com o que acontece no mercado financeiro. Se você construir a sua vida em sua aparência, ficará assustado com o que acontece no espelho. Tudo o que você constrói a sua vida, Deus diz, se não for eu, é frágil. E, queridos, vocês sabem, é frágil mesmo. É só questão de tempo até quebrar. Quando a gente deposita a nossa esperança em algum ídolo, quando a gente fabrica outros deuses, é só questão de tempo até a gente se frustrar e sofrer as consequências. E aqui entra o terceiro ponto e a terceira realidade que pode ser ainda mais desconfortável para a gente. Porque talvez a gente consiga esconder os nossos ídolos das outras pessoas. E a gente é bom nisso, tá? A gente é bom em esconder pecados. A gente aprende isso com a vida, a esconder, a mascarar pecados, a não demonstrar para as pessoas as feiuras que existem no nosso coração. Mas a gente não consegue esconder isso de Deus. Esse é o nosso terceiro ponto. Não existe idolatria escondida de Deus. Veja que o texto diz assim: não tenha outros deuses diante de mim. Essa expressão que aparece aí, diante de mim, se a gente fosse traduzir ela literalmente, seria assim: não tenha outros deuses diante da minha face. É assim que está no texto hebraico. É o texto literal. E qual que é a ideia? Essa expressão destrói qualquer tentativa que a gente tenha de transformar o primeiro mandamento apenas numa questão externa. Porque alguém poderia dizer o seguinte: eu não tenho nenhum ídolo em casa, então não vale isso para mim. Mas Deus vê muito mais do que está dentro da sua casa. Ele vê aquilo que está dentro do seu coração. O breve catecismo, quando vai tratar desse mandamento, ele pergunta assim: que nos ensinam especialmente as palavras diante de mim, ou se literalmente diante da minha face, né, no primeiro mandamento? E responde que Deus, que vê todas as coisas, percebe e se desagrada do pecado de termos qualquer outro Deus. Qual que é o meu ponto para você aqui nessa noite? É que toda a nossa idolatria acontece diante da face de Deus. Todos os ídolos que você tem no seu coração, eles estão sendo
adorados diante da face de Deus. A gente esconde muito bem a nossa idolatria da esposa, do marido, do filho, do pai, do pastor, do presbítero, do conselho da igreja, dos irmãos da igreja. A gente faz isso muito bem, mas a gente não consegue esconder isso de Deus. E isso, queridos, devia encher o nosso coração de temor, não é? Porque existe uma idolatria que é grosseira e visível, e eu sei que, assim como eu, você deve ter muito receio em relação a ela. A gente fica bastante desgostoso quando a gente vê uma pessoa se dobrando perante uma imagem, porque não há vida ali. É só barro, pedra e coisas do tipo. É só uma pessoa enganada perante aquela imagem. Mas existe uma idolatria respeitável. E essa idolatria, muitas vezes, é a que ocupa o meu coração e o seu coração. Quer ver uma coisa interessante, mas trágica ao mesmo tempo? Uma pessoa pode ser teologicamente ortodoxa e profundamente idólatra. É muito incoerente, mas acontece mais do que a gente imagina. Você pode conhecer a confissão de fé, frequentar todos os cultos, rejeitar os falsos ensinos, debater na internet sobre teologia, defender corretamente a doutrina e ainda assim viver escravizado pela necessidade de aprovação. E muitas vezes é isso que acontece com a gente, queridos. A gente vem à igreja e a gente é muito abençoado por todos os atos do culto. A gente canta aqui com alegria músicas maravilhosas, de boa teologia, numa condução sempre muito boa pela equipe de cânticos, conduzindo o povo à adoração, e a gente canta, por exemplo, Digno é o Senhor, música maravilhosa, linda. A gente canta com a boca cheia, mas durante a semana a gente é governado por qualquer outra coisa que não o digno Senhor, que a gente cantou no domingo. Ou então, a gente que gosta de falar sobre teologia, né, você muitas vezes fala assim, Deus é soberano, né, que doutrina maravilhosa, não há nada que escape ao controle de Deus. Ele decretou todas as coisas desde a eternidade, e Ele faz que tudo aconteça exatamente como Ele decretou, com um fim bom, santo e justo para os eleitos de Deus, e que tudo isso redunde em louvor, glória e honra para o nome dEle. Maravilhosa a doutrina da soberania de Deus, até o momento de você abrir um laudo médico. Aí a soberania de Deus não é mais maravilhosa. Aí ela entra como uma faca no seu coração. E você fica em dúvida a respeito da bondade, do amor e do poder de Deus. Ou então a gente fala assim, minha esperança está em Cristo. Cristo é minha vida, Cristo é tudo para mim, toda a minha esperança está nele, naquele que morreu, viveu em meu lugar, que ressuscitou, que me oferece tudo, todas as bênçãos por meio da minha união com ele e tudo mais. Excelente, está tudo certo. E aí vem a crise, e você perde o emprego, e você não passa no concurso que você já está estudando há anos, e você não vê esperança de uma melhora na sua família, e aí a sua esperança, né, não é só mais Cristo, era Cristo e aquilo que você pretendia conquistar, para então ser verdadeiramente feliz. Eu queria que você percebesse a loucura do nosso coração. A gente pode defender a glória de Deus e fazer isso esperando receber glória pelo nosso conhecimento sobre a glória de Deus. Mas tudo o que a gente faz, queridos, a gente faz diante da face de Deus. Tudo que a gente sente, pensa, deseja, todos os amores que governam o nosso coração estão diante de Deus, e não há nada que escape aos olhos dele. A grande verdade é que muitas vezes a gente se esquece disso. Os reformadores tinham uma palavra, uma expressão muito bonita para isso. É que a nossa vida, ela é coram Deo. Ela acontece diante da face de Deus. Imagine você se o seu coração a todo momento fosse cativado por essa verdade.
tomado de temor por essa verdade. Tudo que você pensasse, falasse, sentisse, desejasse, praticasse, tudo isso fosse tomado por esse sentimento, por essa verdade de que você está corandeu, diante da face de Deus. Como que isso impactaria a sua vida? Quais pecados você abandonaria? Quais ídolos você deixaria? Muitas vezes a gente se esquece disso. Israel também, por muitas vezes, se esqueceu disso, e é exatamente por isso que Deus deu o mandamento: não tenham outros deuses diante da minha face. A questão é, onde Deus não está? Ele está em todos os lugares. Tudo que a gente faz é diante da face dele. E você se lembra do Salmo 139? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Não há algum lugar que você vá, que você esteja distante da face de Deus. Queridos, para concluir, sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós não cometemos idolatria apenas ocasionalmente, tá? A ideia é, o nosso coração carrega ainda a presença do pecado e, naturalmente, um coração quebrado pelo pecado, ele é idólatra por natureza. Romanos 1 diz que nós trocamos a glória do Criador pela criatura. Quem fez isso? Adão fez isso, não foi? Israel fez isso em vários momentos. E eu e você também fazemos isso várias vezes. E existe um só que cumpriu perfeita e totalmente o primeiro mandamento. E eu queria terminar mostrando isso para você. Existe só um homem, o homem Deus, que cumpriu perfeita e totalmente o primeiro mandamento. Eu quero dar um exemplo só para você. Você se lembra? Adão foi tentado num jardim. Jesus foi tentado num deserto. Satanás mostra para Jesus todos os reinos do mundo e a glória que esses reinos tinham e faz uma oferta para Jesus, dizendo assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha que interessante, era uma oferta de glória. Toda essa glória será sua se você prostrado me adorar. Era uma oferta também de poder, não era? Dono de tudo. Uma oferta de reino sem precisar passar pela humilhação da cruz. E aí Jesus, citando a palavra de Deus, você sabe disso, ele responde assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha que interessante. Onde Adão caiu, onde Israel caiu, onde vários homens, personagens bíblicos caíram, onde eu e você caímos o tempo todo, Jesus permaneceu de pé. Ele nunca buscou outra glória acima da glória do Pai. Ele jamais colocou sua segurança em qualquer outra coisa que não no seu Pai. Ele jamais fez da aprovação humana o seu Senhor, né? Tanto é que ele morreu pela desaprovação dos líderes religiosos da sua época e de uma multidão enfurecida. Ele jamais adorou qualquer criatura, ele cumpriu perfeitamente o primeiro mandamento. Só que aqui está o ponto importante, tá? Que eu vou conectar com o sermão da semana passada, e eu quero que você vá com isso no seu coração. Eu não posso simplesmente dizer para você o seguinte: olhe para Jesus e faça igual a Ele. Sabe por quê? Porque isso é impossível para você. Você não vai fazer. Porque ninguém é como Ele é. O que a gente pode fazer é descansar na graça daquele que já fez tudo por nós e buscar ao máximo viver uma vida de obediência à palavra de Deus. O Evangelho não é simplesmente a gente olhar para Jesus e tentar fazer o que Ele fez, imitá-lo. O Evangelho é esse filho perfeitamente obediente foi para a cruz no lugar de idólatras, como eu e como você. E na cruz ele carrega a culpa daqueles que deram o seu coração a outros deuses, sendo que ele jamais fez isso. Ele assume toda a culpa da nossa idolatria, sendo ele o único que nunca
teve idolatria. Isso é o Evangelho. É Jesus nos substituindo, tanto na vida que a gente não consegue viver, quanto na morte que nós não suportaríamos. E a partir dessa graça, lembra do versículo 1 e 2, vá e busque obedecer o máximo esse Deus que te salvou. A partir dessa alegria, dessa esperança, de que você não precisa conquistar o favor de Deus, porque Jesus já fez isso por você. Vá e viva de maneira a agradar ao seu Senhor. Tire o peso das suas costas de achar que Deus está focado no seu desempenho. Sabe por que Ele não está? Porque Ele já viu o desempenho de Jesus e Ele ama o que o Filho dele fez. E esse amor alcança a mim e a você. Você não precisa ler os 10 mandamentos como uma lista de regras que vão definir a sua vida e a sua morte, porque não é isso. Os 10 mandamentos é uma lista de um povo que pertence e ama o Senhor e quer responder com obediência àquele que tanto fez por nós. Queridos, essa mesa, ela nos lembra disso. Ela nos lembra quem Jesus Cristo é e o que Ele já fez por nós. Nós participamos dessa mesa não como um ritual, onde nós, ao participarmos, alcançaremos alguma coisa do Senhor, não. Nós participamos dessa mesa com alegria, paz e esperança, reconhecendo que tudo o que nós precisávamos para obter o favor de Deus, Jesus Cristo já fez por nós. Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, e a gente deposita toda a nossa esperança nele.